Pessoal, boa noite. Começando a nossa quinta aula expressa de revisão, nossa quinta pílula do conhecimento. Vamos lá, da parte especial. Hoje a gente vai falar sobre crimes contra o patrimônio e nosso tópico agora vai ser o furto, porque muita coisa que a gente vai falar no furto vai servir para os outros delitos desse mesmo tópico, certo? Galera, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Gente, aqui é o furto simples aqui do caput, certo? Vamos analisar algumas situações. Pessoal, a gente tem um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa e qualquer pessoa pode ser vítima. Não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, não temos um crime próprio. Só que em relação a isso, a gente tem uma ressalva em relação ao sujeito ativo, a pessoa que pode praticar o furto. O proprietário da coisa não pode ser autor do furto. Correto? Porque se o proprietário da coisa for autor daquele furto, a gente não vai ter um furto, a gente vai ter um exercício arbitrário das próprias razões, que é a pessoa fazer justiça com as próprias mãos. É um crime também previsto no nosso Código Penal. E aqui, galera, por que a gente não vai ter furto? Porque o furto pressupõe coisa alheia, beleza? E a coisa própria não é alheia, então não configuramos o furto. Seguindo, pessoal, a gente precisa do ânimos furandi, que é a intenção de subtrair aqui no dolo, e a gente precisa também do ânimos rem sib habend, que é o ânimo de assenhoramento definitivo, o intuito de ser dono daquela coisa, certo? Por isso, gente, que o furto de uso, a gente entende, a doutrina entende que o furto de uso é fato atípico, não configura crime. E a gente tem dois requisitos para esse furto de uso. A intenção, desde o início, de uso momentâneo da coisa é um requisito subjetivo e o objetivo é restituição integral do bem que foi subtraído, certo? Isso é um fato atípico. Galera, seguindo, o objeto material do furto, eu falei pra vocês, é coisa alheia móvel. Então, a gente tem algumas ressalvas aqui, algumas pontuações a fazer. O que a gente configura quando a gente fala da coisa de ninguém? Exemplo, gente, pegar peixe no mar. Aqui a gente tem furto? Não, porque a coisa não é alheia, a coisa é de ninguém, certo? E agora em relação à coisa abandonada. Galera, não é coisa alheia, também não temos objeto de furto, ok? Em relação agora à coisa perdida. Gente, a coisa perdida é alheia. Porém, temos um delito mais específico que trata sobre isso, que é o crime de apropriação de coisa achada, certo? Que é o artigo 169 do Código Penal. Então, não teremos o furto, teremos um critério, temos uma especificidade que configura um delito mais específico, certo? Nesses casos, nesses três casos. Res nullius, que é a coisa de ninguém, res derelicta, que é a coisa abandonada, e res desperdicta, que é a coisa perdida. Um latim maravilhoso, né? Vamos seguir. Galera, a coisa também precisa ser móvel, eu falei pra vocês, que é aquela coisa que é suscetível de movimento próprio ou remoção por força alheia, sem alteração de sua substância ou sua destinação econômico-social. Esse conceito a gente tira do Código Civil, certo? A gente não tem furto de coisa imóvel. Galera, consumação e tentativa do furto, isso aqui a gente também vai usar pro roubo, por isso que eu tô abordando. Aqui a gente tem um crime material e o que prevalece é que para consumar o delito a gente precisa da subtração. Mas essa subtração, galera, é a mera inversão da posse. A gente não precisa ter uma posse mansa e pacífica por um longo período de tempo pra gente configurar essa subtração como consumada, certo? O que prevalece aqui, galera, é que basta a inversão da posse. Basta que a vítima perca a disponibilidade daquele bem. Essa é a teoria da amócio, que a gente escreve, adotada pela doutrina para o furto e para o roubo, certo? Galera, a inversão da posse que eu falei aqui com vocês, ela se dá de forma distinta quando a gente trata de pessoa física ou jurídica. Quando temos pessoa física, a inverter a posse é sair da mão do agente e ir para a mão da pessoa que está subtraindo, certo? Exemplo, galera, a funcionária doméstica que pega joias da gaveta da sua empregadora em casa e bota dentro da sua mochila. Ela ainda nem saiu do seu local de trabalho, mas a coisa já não está mais sob a disponibilidade daquele dono. Então já temos o furto consumado. Agora a pessoa jurídica, um estabelecimento comercial. Galera, a gente só consuma quando a pessoa sai do estabelecimento. Exemplo, o agente pega um produto e coloca o produto dentro do blazer. E aí a pessoa está andando e aí ela ainda não saiu do estabelecimento e ela foi pega. Aqui temos um furto tentado, certo? Se a pessoa sai do estabelecimento, temos consumado. Por conta disso que a gente tem a súmula 567 da STJ, que versa sobre vigilância constante em estabelecimento comercial.
Isso tornaria o crime impossível, aquela vigilância, aquele monitoramento constante. Crime impossível é quando a gente tem ineficácia absoluta do meio empregado ou impropriedade absoluta do objeto material. Aqui a gente estaríamos tratando de ineficácia do meio empregado, certo? Porque o meio seria impossível de consumar. Galera, não é um crime impossível de plano. Vamos ler aqui a súmula. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do furto, certo? Então, por si só, a existência daquele aparelho, daquele sistema de monitoramento de vigilância não torna o crime de furto um crime impossível, beleza? A gente pode ter o furto tentado ou consumado quando a pessoa sai do estabelecimento, certo? Gente, eu falei com vocês que quem subtrai coisa própria, que está em posse de terceiro, pratica exercício arbitrário das próprias razões, a princípio. E, galera, subtração entre co-herdeiros, ou condôminos, ou sócios. A gente tem aqui o furto de coisa comum. Nesse caso, a ação penal é pública condicionada à representação. O crime é menos gravoso. Em regra, no furto, a ação penal é pública incondicionada, certo? A gente tem algumas exceções a essa ação penal pública incondicionada que eu vou trazer abaixo, além dessa do furto de coisa comum, certo? O furto aqui, gente, nesse caso, é o artigo 156, que é o furto de coisa comum que eu falei com vocês. Precisa ser de coisa comum, a herança, à sociedade ou ao condomínio, beleza? Leiam esse artigo 156 pra gente seguir. Galera, furto insignificante. É possível, em regra, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao furto. Quais os requisitos, de forma geral, desse princípio da insignificância? Que é uma causa de atipicidade material, portanto, exclusão do delito. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Galera, aqui o STJ entende que para reconhecer a insignificância no furto, o valor do bem subtraído não pode ultrapassar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, certo? Não podemos confundir isso com furto privilegiado, que eu vou falar com vocês abaixo. Galera, leiam um pouco mais sobre escusas absolutórias que se aplicam a todos os crimes contra o patrimônio, que são causas excludentes da punibilidade previstas no artigo 181 e seguintes, que versam sobre, exemplo, a absolvição no caso de um filho que furta coisa móvel pertencente ao seu pai. Só que a gente tem algumas exceções que essas escusas absolutórias, que são causas excludentes da punibilidade, não vão se aplicar, certo? A gente limita a aplicação dessas escusas absolutórias a crimes contra o patrimônio, desde que não cometidos com violência ou grave ameaça, certo? Então tá, leiam isso, beleza? Porque a gente precisa passar para outras coisas aqui. Pessoal, artigo 155, parágrafo 1º, furto majorado. Única hipótese de furto majorado. Porque as demais hipóteses temos furto, que a gente vai ver para baixo. A maioria, aqui previsto no artigo 155, são furtos qualificados. A gente só tem uma hipótese de furto majorado. Diferente do roubo, que a gente tem muito mais majorantes do que qualificadoras. Certo? A gente vai aprender na próxima aula. Galera, parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Gente, temos uma majorante que está na parte especial e é causa de aumento de pena a ser analisada na terceira fase de aplicação da dosimetria, da pena privativa de liberdade. Próximo, galera, artigo 155, parágrafo 2º, furto mínimo privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Ou seja, galera, o juiz tem 3 caminhos no furto privilegiado: substituir a reclusão por detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, certo? E os requisitos são cumulativos: primariedade do agente e pequeno valor do bem furtado. Esse pequeno valor para o STJ é quando a coisa furtada não ultrapassa um salário mínimo vigente à época dos fatos. Diferente do furto insignificante, que o teto é 10% do salário mínimo. No furto privilegiado, o teto é 1 salário mínimo. Correto? Galera, artigo 155, parágrafo 3º, temos uma cláusula de equiparação do furto. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Certo? Leiam um pouquinho mais sobre isso e a gente vai seguir aqui para as formas qualificadas do furto, parágrafos 4º até o parágrafo 7º. Eu vou pontuar o que eu acho importante com vocês.
Galera, furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Esse é o parágrafo 4º. Pessoal, o que eu quero trazer aqui de importante pra vocês em relação a isso? Leiam tudo, óbvio, mas em relação a esse inciso 2º, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Essa escalada não precisa ser uma escalada de forma literal. O agente, ele não precisa sair escalando pra gente configurar essa qualificadora desse segundo inciso. Precisa apenas ser um meio anormal, um esforço anormal para adentrar naquele local e furtar a coisa, certo? Então não precisa ser uma escalada, pode ser um túnel, por meio de um túnel, qualquer outra coisa. A gente não precisa de uma escalada literal, apenas de um ingresso anormal no local, certo? Próximo tópico, gente. Parágrafo 4º, inciso 4 agora. Qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Gente, aqui, para fins dessa qualificadora, a gente computa os inimputáveis, que são as pessoas que não podem responder penalmente. Mas aqui o critério é meramente numérico, então a gente computa para incidir essa qualificadora. Mesma coisa que a gente vai ver no roubo depois, mas o roubo com concurso de pessoas é roubo majorado e não qualificado. Depois veremos isso. Galera, parágrafo 4º. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, o que é importantíssimo aqui? O pacote anticrime tornou esse delito hediondo, ou seja, é a única modalidade de furto hediondo. E aqui, olha que loucura, o legislador não tornou o roubo com emprego de explosivo hediondo, mas tornou o furto. Isso é um cochilo do legislador, foi um descuido, e isso pode cair na sua prova e você não vai errar. O roubo com emprego de explosivo não é, o artefato análogo não é crime hediondo, mas o furto é, certo? Galera, a única modalidade de furto hediondo. Próximo, parágrafo 7º que eu quis trazer aqui em seguida. Furto qualificado pela subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem fabricação, montagem ou emprego, ou seu emprego. Pessoal, nesse furto aqui de explosivo, no qual o explosivo é o fim do furto e não o meio de subtrair, o furto não é crime hediondo. A gente tem essa qualificadora de furtar um explosivo, que é a finalidade daquele furto, subtrair aquele explosivo, mas quando não temos o emprego desse explosivo para subtração, quando o explosivo é a finalidade do furto, nesse parágrafo 7º, o crime não é hediondo. Isso também poderia ser uma pegadinha. Certo? Pessoal, último que eu quero abordar com vocês, o restante eu quero que vocês leiam. Parágrafo 4º, furto qualificado pela fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não a redes de computadores e etc. Pessoal, o que é importante aqui? Isso é uma inovação legislativa recente. A gente chama de furto eletrônico ou informático e a gente tem duas circunstâncias necessárias para configurar essa qualificadora: presença de fraude e emprego de meio eletrônico ou informático. Temos também causas de aumento de pena aqui. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional e aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, certo? Pessoal, o último que eu vou trazer, o parágrafo 6º, que é o abigeato, se ouvirem esse nome, que é o furto de animal domesticável de produção. É simples, é só ler esse parágrafo 6º, mas a doutrina também chama ele de abigeato. Correto? Leiam todas as qualificadoras e eu espero vocês na próxima aula que a gente vai continuar os crimes contra o patrimônio.